A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu aqui de novo, pastor André Oliveira. Então, eu quero deixar uma palavra para nossas vidas nesse vídeo, que está na Epístola de Judas, né? Verso 3, Judas, verso 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever vós com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa epístola de Judas, irmão de Tiago, ele nos ensina algo aqui que eu botaria um tema a respeito dessa epístola: batalhando pela fé, ou seja, batalhando para conservar a fé dos santos diante dessa situação toda que nós estamos enfrentando. Batalhando para conservar a fé que foi dada aos santos. Quando nós vemos essa palavra batalha, que no original do grego significa apagonizomai, que significa luta, que significa quando você está sob pressão, é quando nós estamos com uma batalha travada, uma luta travada, e essa batalha, né, que nós estamos enfrentando, nós jamais podemos abandonar a fé que nos foi dada. Quando nós lemos na Epístola de Judas, você vai ver que ele diz assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamado queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. E no versículo 3 ele vem nos exortando a batalhar pela fé. Então nós vemos aqui 3 lições que nós aprendemos. A primeira lição é que nós no versículo 3 está dizendo batalhar, né? Que nós já aprendemos aqui, significa lutar, estar em opressão, né? Primeiro nós precisamos batalhar para ser conservados por Jesus Cristo. Primeiro, batalhar para ser conservado por Jesus Cristo. Quando nós vemos no versículo 1, olha o que ele está dizendo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado, queridos em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo. Então nós precisamos primeiro batalhar para ser conservado por Jesus Cristo, que essa palavra conservado aqui, no grego, significa tério, e tério significa proteger de dano ou alguma perca. É nos proteger durante esse período que nós tivemos alguma perda, algum dano, alguma coisa, ou familiar, ou empresa, ou outra coisa que nós tivemos, nós não podemos o abandonar, que significa no grego, tério, significa preservação. E nós precisamos em 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro 1, você vai ver no versículo 4 que Pedro diz assim, olha, para uma herança incorruptível e incorruptível que não pode murchar, guardada no céu para vós. Ou seja, nós vemos aqui então, primeiro, batalhar, né? O que nós devemos fazer? Ou seja, batalhar para preservarmos a nossa herança, para que ela não murche.
não murche, que seria aquilo que é a nossa salvação, né? Aqueles que você está todo dia passando por batalha, passando por guerra, passando por luta, matando leão, matando urso, né? E gigante. Então Deus nunca vai te colocar num processo maior, no gigante, se tu não conseguir passar pelo menor. Então é todo dia batalha. Então quando Paulo também diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, né, meus irmãos, 2 Timóteo no capítulo 4, olha o que Paulo vem dizendo aqui em 2 Timóteo, né, no capítulo 4, o versículo 18, que ele diz assim, meus irmãos, olha só, ó. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para que o seu reino celestial, a quem seja a glória de todo sempre. Amém. Então, Paulo está dizendo aí no capítulo 8 de Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos, do 31, você vai ver que Paulo também, ele vem dizendo assim, quem poderá, tentará, né, acusação contra os escolhidos de Deus, né? Paulo vem relatando aqui, ó, no capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele vem dizendo assim, olha, glorificado seja o nome do Senhor. O 31, olha o que ele diz, o versículo 31. Aí ele diz assim, quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E se você for ver até o versículo 39, é porque o tempo é pouco aqui, eu não vou poder falar tudo, mas tu lê até depois o versículo 39, e ele vai dizendo assim, ó, aquele que nem mesmo poupou. Aí no versículo 39 ele diz assim, ó, nem a altura, nem a profundidade, nem a criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. A segunda batalha que nós temos que lutar, glorificado seja o nome do Senhor, é para a conservação, para Deus nos manter o nosso corpo em santificação. Você vai ver aqui no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 20, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele fala, tanto espírito, alma e corpo, o Deus de paz, né? Ele vem dizendo tudo, que nos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Todas essas partes do corpo precisa estar santo. A palavra santo aqui no grego significa agiasmo, separado, tornar santo, separado do pecado, aquilo que vai nos manter uma fé viva e salvífica com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a batalha é manter, que no versículo 3, para fechar, Judas está dizendo aqui, é conservação pela fé que foi dada aos santos. Você vai ver que Judas, ele vem dizendo aqui, né, a epístola de Judas, glorificado seja o nome do Senhor, o versículo 3, que ele diz assim, ó, amados, né, olha só, procurando eu escrever toda essa diligência acerca de comum a salvação, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então nós precisamos conservar essa fé. Glorificado seja o nome do Senhor, que foi dada aos santos. Você vai ver que 1 Timóteo, glorificado seja o nome do Senhor, né, irmão? Glorificado, eu não sei se o vídeo vai dar aqui para mim acabar de terminar, mas 1 Timóteo 1,18 diz assim, olha, glorificado. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que se ouve acerca de ti, milites por elas boas milícias. E em Filipenses, né, no capítulo, glorificado seja o nome do Senhor, Filipenses, a epístola, no capítulo 1, o versículo, glorificado seja o nome do Senhor, 27, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 1, verso 27, glorificado seja o nome do Senhor, diz assim, ó, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós, que está no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Meu querido irmão,
que nós aprendemos aqui? Primeiro, batalhar para a conservação por Jesus Cristo, né? Nós primeiro precisamos batalhar, devemos se esforçar, né? Para que nós venhamos guardar a nossa herança e que ela não venha murchar, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Segundo, viemos batalhar, né? Para a conservação de Deus, manter espírito, alma e corpo em santificação. E terceiro, batalhar para a conservação pela fé que foi dada aos santos. Que Deus possa manter essa fé viva dentro de você. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Você não saia desse ambiente da fé, até guardando. A Bíblia diz que eram 120 ali guardando Jesus. Era mais ou menos 500, mas os 120 estavam guardando a promessa, porque eles tinham fé, que aquela promessa a qual Jesus havia falado, que era, glorificado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo desceria. E o Espírito Santo já desceu, ele hoje habita em mim e você. Agora a nossa fé, glorificado seja o nome do Senhor, é guardando a volta de Cristo Jesus. Que você possa ter essa fé dentro de você, dentro de nós, passando o que passar, mas o nosso Deus, ele é conosco até a volta de Jesus. Que Deus abençoa. Oh, glória! A paz do Senhor, terra!